na vastidão do Oceano Atlântico, entre Miami, Porto Rico e Bermudas, há um lugar que desafia a lógica e devora vidas. O Triângulo das Bermudas. Ao longo de décadas, centenas de barcos e aviões desapareceram sem deixar rastros. Buscas foram feitas, teorias surgiram, mas a verdade nunca foi revelada. Esta é a história de um grupo que ousou desafiar o desconhecido e desapareceu para sempre. Em 2023, a pesquisadora marítima Dra. Clara Albuquerque liderava uma expedição para desmistificar os segredos do Triângulo. Clara era cética e confiava na ciência. Seu grupo incluía o piloto veterano Miguel, a engenheira de sistemas Raquel e o biólogo marinho Tiago. O objetivo? Mapear as áreas mais perigosas do Triângulo usando um submarino de última geração, o Nereus 13. A jornada começou tranquila. O céu estava limpo e o mar calmo. Durante os primeiros 2 dias, o grupo analisou padrões magnéticos incomuns. Parece que algo interfere nos campos naturais daqui, comentou Raquel, olhando para os gráficos instáveis. Clara apenas riu. Provavelmente correntes submarinas. Tudo tem explicação. Na terceira noite, uma tempestade surgiu do nada. O radar do navio enlouqueceu, mostrando formas que apareciam e desapareciam. Miguel lutava para manter o controle, mas uma voz surgiu no rádio. Era baixa e incompreensível, quase um sussurro, como se alguém estivesse falando através de décadas de estática. Aqui é voo 19 sobreviventes. Clara congelou. Isso é impossível. O voo 19 desapareceu em 1945. De repente, o rádio silenciou e uma luz azul surgiu no horizonte. Ela não parecia natural. Tiago, observando pelo binóculo, gritou: "Clara, isso está vindo para cá!" Antes que pudessem reagir, a luz os envolveu. Sentiram uma pressão nos ouvidos, como se o ar ao redor tivesse mudado. Tudo ficou em câmera lenta e a tempestade parou. Quando recuperaram os sentidos, estavam em um mar calmo, mas diferente. O céu tinha tons verdes e havia ilhas que não constavam nos mapas. O rádio e os equipamentos estavam mortos. Isso não é normal. Estamos em outro lugar, murmurou Raquel, lutando contra o pânico. Clara ordenou que lançassem o submarino Nereus 3. Enquanto ele explorava as profundezas, a equipe viu imagens aterrorizantes, destroços de aviões e navios acumulados em formas que lembravam uma cidade submersa. Mas no meio de tudo isso, algo se mexia. Criaturas enormes, com olhos brilhantes, nadavam entre os destroços. Pareciam observar o submarino. "Desliguem as luzes, agora!" gritou Miguel. No momento em que as luzes se apagaram, as criaturas começaram a se afastar, mas deixaram algo para trás. Um sinal fraco vindo de uma das cabines de um avião. O submarino identificou a inscrição no casco: TBF Avenger, voo 19. Quando recuperaram parte do destroço, encontraram um diário parcialmente destruído. Nele, um dos pilotos relatava: "Não estamos mais no mundo como conhecemos. Algo nos puxou para cá. Não há saída." Enquanto Clara lia o diário, os ventos voltaram a soprar. Uma voz metálica ecoou pelo navio: "Vocês não deveriam estar aqui." A atmosfera a bordo estava sufocante. As palavras escritas no diário ecoavam na mente de Clara: "Não estamos mais no mundo como conhecemos." Miguel, segurando o diário, olhou para ela com um misto de raiva e medo. "Clara, você sabia que isso poderia acontecer? Por que não ouvimos os sinais e voltamos antes?"
Clara respirou fundo, tentando manter a calma. Eu não sabia. Ninguém sabia. Mas agora temos que nos concentrar em sobreviver. Precisamos descobrir o que está acontecendo antes que seja tarde. Raquel, que estava verificando os sistemas, interrompeu. Os sensores voltaram. Parcialmente. Mas tem algo errado. Não só com o submarino, mas com o próprio navio. Parece que estamos sendo observados. Naquele momento, Tiago, que havia descido ao porão para verificar o estoque de mantimentos, gritou. Todos correram até lá. Ele estava pálido, segurando um objeto que não deveria estar ali. Um capacete enferrujado, com o símbolo da Força Aérea dos Estados Unidos. Eu achei isso no meio das caixas. Não estava aqui antes. Clara, isso é impossível. Clara pegou o capacete, sentindo o peso de décadas nele. Isso é de um dos pilotos do voo 19. Miguel deu um passo para trás. Não pode ser. Isso é alguma brincadeira. Antes que alguém pudesse responder, uma batida alta soou do lado de fora do navio, como se algo grande tivesse colidido com o casco. Eles correram para o convés e ficaram paralisados. A mesma luz azul que os envolveu no início agora parecia orbitar o navio, pulsando como um coração. O que é isso? Sussurrou Raquel. De repente, a luz desapareceu e tudo ficou em silêncio. Miguel tentou religar o rádio e, para a surpresa de todos, ele funcionou. Mas o som que saiu não era o esperado. Uma voz rouca e distorcida começou a falar. 29 graus. Sul. 25. Oeste. O portal abre quando o tempo não é mais linear. Clara repetiu as coordenadas em voz alta, reconhecendo a região aproximada. Era um ponto no centro do Triângulo das Bermudas, um local famoso pelos desaparecimentos. Isso é uma armadilha. Eles querem que a gente vá até lá, disse Miguel. Ou é nossa única chance de sair daqui, retrucou Clara, determinada. O grupo decidiu se aproximar das coordenadas com cautela. Enquanto o navio navegava, o ambiente ao redor parecia mudar. O céu ficava cada vez mais escuro, apesar de ser dia. Sons de vozes sussurradas ecoavam pelo convés, mas ninguém conseguia identificar de onde vinham. Quando chegaram ao local exato, encontraram uma enorme estrutura submersa, visível pelas águas cristalinas. Parecia um monumento antigo, com inscrições em uma linguagem desconhecida. Raquel, fascinada, ativou o submarino novamente para se aproximar. Tiago hesitou. Isso não é natural. Não podemos descer lá. Clara balançou a cabeça. Se isso é a causa de tudo, precisamos entender. Não temos escolha. Enquanto o Nereus Terceiro mergulhava, as câmeras mostravam detalhes do monumento. Parecia uma mistura de tecnologia avançada com arquitetura antiga. No centro, havia algo semelhante a uma esfera flutuante, emitindo uma luz intermitente. Mas o que realmente chamou a atenção foi o reflexo de algo no vidro do submarino. Uma figura humanoide, com olhos brilhantes e braços alongados, flutuava no escuro, observando o submarino. Então, em um movimento rápido, ela desapareceu. "Você viu isso?" gritou Raquel. Miguel, pelo rádio, respondeu nervoso. "Voltem agora. Não quero perder mais ninguém." Antes que pudessem decidir, a esfera começou a girar, emitindo pulsos que atingiram o submarino e o navio na superfície. Tiamat, que estava no convés, caiu no chão, segurando a cabeça e gritando. Quando Clara e Miguel correram para ajudá-lo, perceberam que ele estava murmurando as mesmas palavras da transmissão no rádio, mas em uma voz que não era a dele. "O portal se abrirá, mas o preço será pago.
pelo sangue. Tiago estava no chão, segurando a cabeça como se algo estivesse tentando escapar de dentro dele. Suas palavras eram desconexas, mas carregadas de uma autoridade que não parecia humana. Clara, ao seu lado, tentava entender. Tiago, fala comigo. O que está acontecendo? De repente ele parou de se debater, abriu os olhos lentamente e sussurrou. Eles estão vindo. Antes que Clara pudesse perguntar quem, a luz azul retornou, envolvendo o navio novamente. Desta vez, era mais intensa, como se algo estivesse inspecionando cada parte da embarcação. No submarino, Raquel gritava pelo rádio. A esfera está reagindo. Está emitindo sinais que não consigo decifrar. Precisamos sair daqui agora. Clara levantou-se e tomou o controle. Miguel, traga o submarino de volta. Vamos nos afastar desse lugar antes que seja tarde demais. Mas Miguel hesitou. E se esta for nossa única chance de entender o que está acontecendo? Se sairmos agora, talvez nunca consigamos voltar para casa. Contra sua intuição, Clara cedeu. Raquel, tente extrair o máximo de informações possíveis da estrutura. Mas cuidado, não quero perder mais ninguém. Enquanto o submarino se aproximava, a esfera parou de girar. Era como se estivesse esperando algo. Raquel notou inscrições ao redor da base que pareciam responder à presença dela. Isso é como um console, como se fosse feito para interagir. Clara, ansiosa, respondeu pelo rádio. Não toque em nada, apenas registre o máximo que puder. No entanto, algo tomou conta de Raquel. Como se em transe, ela estendeu a mão e pressionou uma das inscrições brilhantes. Um som grave ecoou por toda a estrutura. A esfera se iluminou e começou a projetar imagens pelo interior do submarino. Cenas de navios sendo engolidos por tempestades, aviões desaparecendo em flashes de luz e, finalmente, o que parecia ser uma visão do próprio navio da equipe, cercado pelas criaturas humanoides que haviam avistado antes. Enquanto assistiam, Tiago, ainda sob influência, começou a falar novamente. Mas desta vez, sua voz era serena e articulada. Vocês não deveriam estar aqui. Este é o domínio dos guardiões. O portal não foi feito para vocês. Apenas aqueles que foram escolhidos podem atravessar sem se perder. Miguel encarou Clara. O que ele está dizendo? Quem são esses guardiões? Tiago apontou para a água ao redor. Eles estão aqui desde antes do primeiro homem navegar. Protegem o portal, garantindo que apenas os dignos passem. Vocês despertaram sua fúria ao violar o equilíbrio. Antes que o submarino pudesse retornar, as criaturas que antes haviam recuado começaram a cercá-lo. Elas batiam contra o casco, tentando entrar. Raquel, em pânico, gritou. Elas estão tentando me tirar daqui. Eu não vou conseguir voltar. No convés, Clara tentava desesperadamente guiá-la. Mantenha a calma. Use os propulsores laterais e suba o mais rápido que puder. Mas as criaturas eram rápidas demais. Uma delas atravessou o vidro da cabine com um golpe preciso, deixando um buraco por onde a água começou a entrar. Raquel olhou diretamente nos olhos do ser, sentindo algo que ela não podia descrever, como se fosse uma mistura de medo e fascínio. Então, em um último esforço, ela conseguiu ativar o piloto automático para enviar os dados à superfície. A transmissão chegou incompleta, mas o suficiente para Clara decifrar uma mensagem. O portal está instável. A saída requer sacrifício. Enquanto o submarino afundava nas profundezas, a luz azul começou a se intensificar ao redor do navio. Tiago, ainda possuído pela voz dos guardiões,
Começou a andar em direção à borda do convés. Miguel tentou segurá-lo, mas Tiago era mais forte do que ele jamais fora. Ele olhou para Clara uma última vez e disse: "Um de vocês deve ficar. Só assim o portal será fechado e o equilíbrio restaurado." Miguel gritou: "Isso é loucura! Ninguém vai ser deixado para trás." Clara olhou para o horizonte onde as águas agora ferviam e sabia que não tinham escolha. Mas quem faria o sacrifício? O navio estava cercado por uma tempestade impossível. O mar fervia e a luz azul oscilava como um relógio prestes a parar. Clara, Miguel e Tiago estavam diante da escolha final. A voz que habitava Tiago, agora calma e fria, repetia a sentença: "Um de vocês deve permanecer. O equilíbrio exige. O portal não será fechado sem um sacrifício." Clara olhou para Miguel, que já estava de pé decidido. "Não, você não vai fazer isso," ela disse, sentindo as lágrimas brotarem. Miguel a encarou com um meio sorriso. "Clara, desde que entrei nesta expedição, sabia que algo assim poderia acontecer. Vocês ainda têm uma chance de voltar. Eu sou só o piloto." Ela tentou protestar, mas Miguel já havia tomado a decisão. Ele caminhou até a borda do convés, olhando para a esfera que agora pulsava intensamente sob as águas. "Tiago, o que acontece depois que o sacrifício é feito?" Tiago respondeu com uma voz que não era sua. "Aquele que fica se torna parte do guardião. Nunca retorna, mas vive para proteger o equilíbrio." Miguel assentiu e olhou para Clara uma última vez. "Prometa que contará ao mundo o que aconteceu aqui. Eles precisam saber." Antes que Clara pudesse impedir, Miguel pulou na água. O impacto de Miguel com o oceano desencadeou uma reação imediata. A esfera começou a girar freneticamente, emitindo uma luz branca cegante. As criaturas que cercavam o navio desapareceram em um instante, submergindo junto com a esfera e o corpo de Miguel. Tiago desmaiou no convés, como se a entidade que o controlava tivesse sido expulsa. O mar ficou calmo novamente, mas não havia sinal de Miguel ou das criaturas. Clara segurava a murada do navio, com o coração pesado. Ela sabia que ele se tornara parte do mistério que prometeram resolver. Sem Miguel, Clara assumiu o controle do navio, lutando para navegar de volta com os sistemas danificados. O rádio, milagrosamente, voltou a funcionar. Ela enviou um pedido de socorro e, algumas horas depois, um barco da guarda costeira apareceu no horizonte. Quando foram resgatados, Clara tentou explicar o que aconteceu, mas a tripulação do resgate não encontrou nenhuma evidência do que ela descreveu. Os registros do submarino estavam corrompidos e os dados transmitidos por Raquel eram indecifráveis. "Foi real. Eu vi com meus próprios olhos." Clara insistia. Mas tudo o que recebeu foram olhares de ceticismo. Meses depois, Clara deixou a vida acadêmica e escreveu um livro detalhando os eventos. Ela o intitulou Os Guardiões do Triângulo. Apesar de ser considerado uma ficção, ganhou atenção mundial. Alguns acreditavam nela, outros a chamavam de louca. Mas Clara sabia a verdade e sabia que o triângulo não estava dormindo. Ele havia apenas se estabilizado temporariamente. Anos mais tarde, enquanto Clara revisava os rascunhos para uma nova edição do livro, recebeu uma caixa sem remetente. Dentro dela havia um capacete. Era de Miguel, limpo e intacto. No interior, uma inscrição que ela sabia que ele nunca teria como escrever. O equilíbrio foi restaurado, mas o portal nunca se fecha para sempre. Prepare-se. Clara sentiu um calafrio subir pela espinha. Ao olhar pela janela, viu uma luz azul pulsando no horizonte.
bem onde o mar e o céu se encontravam. O triângulo estava esperando por ela.